Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for assistir esse vídeo. Bom, aqui nós vamos tratar movimento uniforme variado, é um dos conceitos fundamentais da física, especialmente no ensino médio, pois compreende o movimento, que é essencial para vocês, né, alunos, ou para nós todos, né, pois ele fornece uma base para análise de movimentos mais complexos e amplamente aplicada em diversas áreas da ciência e da engenharia. Então, dentro desse vídeo aí, nós vamos estar abordando aí diversos aspectos do movimento, né, para proporcionar uma compreensão. Aqui está meio completa, não vai ser, tá? Sempre a gente não vai conseguir abordar tudo que é necessário, mas vamos tentar ser o mais próximo de completo. Vamos começar então definindo o movimento, né? E como é que ele se diferencia das demais. Na sequência, exploraremos a representação gráfica do tempo, aprenderão a identificar e interpretar gráfico, a aceleração de um objeto varia ao longo do tempo, né? Como ele varia, entenderemos as propriedades do gráfico na aceleração em função do tempo. Avançando no conteúdo e um dos objetivos, esse aqui, os objetivos dessa aula, é a função horária da velocidade e da aceleração, função horária, né, do espaço e da aceleração e do movimento, que é uma ferramenta crucial para descrever como a velocidade de um objeto muda com o tempo, né? E a partir disso, nós deduzimos outras expressões que nós vamos estar trabalhando ao longo do vídeo. Ao longo dessas aulas. Além disso, analisaremos um gráfico de velocidade em função do tempo, identificar padrões de movimentos uniforme variado. Por fim, consideraremos aprendizado com exercícios práticos, isso aqui utilizando o FET, né, que é um simulador que ajudarão os alunos a aplicar os conceitos teóricos, né, e resolver problemas relacionados a esse conteúdo. Então, estudar um movimento uniforme variado no ensino médio é vital não apenas para o desenvolvimento acadêmico e cognitivo, mas também para formar uma base sólida de conhecimento que será útil em futuras aplicações acadêmicas e profissionais. Então, esta aula e outras que nós iremos fazer durante esse último semestre, né, está estruturado para garantir ou pretende-se garantir uma compreensão abrangente e sólida sobre os principais conceitos de aplicações, não só de movimentos, como outros conteúdos que virão à frente, né? Por exemplo, dinâmica. Bom, uma pequena ainda em relação à introdução, nesse primeiro desenho, no processo de decolagem, um avião pode realizar uma boa aproximação, né? Com uma boa aproximação, um movimento uniforme variado, acelerado. Então, conhecendo a velocidade final que o avião atinge para a decolagem, né, a sua aceleração, seremos capazes de calcular o comprimento necessário de pista e o intervalo de tempo de duração dessa decolagem, né, visto que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, e a variação de velocidade nada mais é do que a variação do espaço pela variação do tempo, né? Então, se eu isolar aqui, vou fazer uma brincadeirinha aqui, se eu isolar o tempo aqui, nós vamos ter ΔV sobre ΔT. Opa, desculpe, mas eu não vou chorar, eu não vou apagar. Então aqui, bora lá. Então aqui, ó, aceleração, e aqui se eu isolar o tempo, já que a gente está falando do mesmo, é a variação do espaço pela variação de velocidade. Logo, se esse tempo é igual àquele tempo, então nós temos ΔV, ΔA, ΔS, aqui ΔV, né? Certo? Então aqui nós temos ΔV, só uma brincadeirinha aqui, vezes ΔV,
é ΔA, ΔS. Então, a velocidade ao quadrado é igual a ΔV, ΔS. Nem precisa do tempo. Velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado, a variação da velocidade, né? Se considerando que a velocidade inicial é zero, então só temos V, velocidade final. O tempo é repouso é zero, não interessa o tempo, então aqui eu tendo ΔS, então a velocidade ao quadrado sobre A igual a ΔS, então aqui a gente consegue achar a velocidade, porque metros por segundo vezes metros por segundo, e aqui metros por segundo ao quadrado, nós temos metro ao quadrado vezes segundo ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. Corta esse aqui com esse com esse, e aí sobra só um metro, que é o espaço. Então a gente consegue calcular, fazendo aqui uma brincadeirinha rápida, né? Então aqui, parte do repouso, aqui é progressivo, porque ele vai aumentando até atingir uma certa velocidade para alçar voo. E aqui ele já está com uma velocidade diferente de zero, ou seja, já está com uma certa velocidade. E aqui ele é retardado, porque ele está partindo de uma velocidade inicial diferente de zero, ou velocidade maior que zero. E aqui a velocidade vai ser igual a zero, ou seja, parado. Tranquilo? Bom, nessa terceira aqui, nessa segunda, aliás, conhecendo a velocidade inicial e a sua aceleração, nós conseguimos achar tanto a variação do espaço como a variação do tempo. E no terceiro desenho, supondo que é desprezível, obviamente, a influência do ar, o ar aqui não está sendo considerado, visto que uma gota ela é uma massa muito leve, né, vamos dizer dessa forma, né? A sua quantidade de matéria é muito pequena, então se qualquer quantidade de vento ali atrapalharia esse conceito. Então o movimento das gotas de água se desprende da torneira uniformemente variado. Por que é variado? Porque nós estamos considerando que nós temos aqui a G, que é gravidade, né? A força da gravidade, ou a aceleração da gravidade, que nós vamos considerar 10 metros por segundo, a gente já vai justificar isso por quê. Então aqui no começo, onde começa a saída da gota, então ela começa a velocidade zero, aceleração inicial zero, ou melhor, a aceleração já começa com 10, né, metros por segundo ao quadrado, posição inicial zero e tempo inicial zero. Então ela chega a certa altura, com uma velocidade final, né, diferente de zero, uma aceleração diferente de zero, uma posição diferente de zero e um tempo diferente, final diferente de zero. Tranquilo? Então basicamente é isso que é o movimento variável. Vai depender da aceleração, velocidade e assim por diante. Vamos definir o movimento. Nós temos três gráficos A, B e C, cujas suas velocidades escalares instantâneas são representadas nesses gráficos. Então nós temos móvel A, B e C, sendo particularmente que o móvel A ele tem uma velocidade de 30 metros por segundo, então isso aqui é constante, logo a aceleração é igual a zero, certo? Muito bem. Aqui eu estou movendo o móvel sem aceleração alguma. E no segundo gráfico, o gráfico B, nós temos uma aceleração diferente de zero, uma velocidade variando ao longo do tempo, né? A variação da velocidade também é diferente de zero e não é constante agora, certo? Por quê? Porque aqui de 0 até 5 nós temos 5 metros por segundo, de 5 a 15, 10 metros, apesar que é o dobro, né? Mas a aceleração é diferente. Aqui, aqui nós vamos ter 10, 5 para 10, nós vamos ter 2 menos 1. 10, 15 menos 5, 10. Então 10 dividido por 1, 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a aceleração nesse trecho aqui.
De 15 a 18 nós temos 3 metros por segundo, logo a variação do tempo é 1 segundo, que ele está variando aqui 1 em 1 segundo, 1 em 1 segundo. Então ele aumentou aqui, é o pico máximo, né, o máximo que ele vai atingir. Aqui, tu veja que ele já está inclinando um pouco mais para a direita, então já está diminuindo. Ó. De 28 para 37, 18 para 37 dá 9, né? 0 aqui dá 9 metros por segundo. E aqui ó, vai dar 5. Tá vendo que já está diminuindo essa velocidade aqui, logo ele está desacelerando. Nesse caso aqui, ele tem uma aceleração constante. Ó, constante. Por que constante? Porque ele tem uma variação aqui de velocidade sempre a mesma, 10, 10, ó, 10, 10. E aqui o tempo também é 1. 10 dividido por 1 é 10. Então, em qualquer momento, ó, 5 menos 0, vamos botar aqui, ó, 50 menos 0 é 50. 5 menos 0 é 5. E aqui vai dar 10 metros. Então, a aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Muito bem. Nesse caso aqui, a fotografia aqui de um carrinho, né? É uma fotografia estroboscópica de um carrinho em movimento uniforme variado. Tá? Esse movimento aqui, então, é aquele em que... Cadê minha caneta? É aquele em que a aceleração escalar é constante e diferente de zero. Ó. A velocidade escalar constante e a aceleração tem que ser diferente de zero. Consequentemente, a velocidade escalar sofre variações iguais em intervalos de tempos iguais. Que é esse caso aqui, né? Aqui, tanto velocidade como aceleração está variando ao longo do tempo. Certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Exemplos de movimento uniforme variado. Aqui é um movimento vertical. Tá? Vertical. Esse movimento aqui, que nós chamamos de exemplos de movimento uniforme variado nessa tela, quando um corpo é bastante denso, se move no ar, né, com velocidades baixas. A resistência do ar ao movimento é desprezível. Isso porque o material é muito denso, né? E o que acontece o que acontece, por exemplo, com as esferas de 2 centímetros de diâmetro movendo-se em relação ao ar a 4 metros por segundo. Então aqui eu estou lançando, né, não me interessa a força que eu apliquei aqui, não me interessa, certo? E esse aqui já está com uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. O tempo inicial ele parte do zero, não parte do repouso, ele já parte de um certo valor. Tá? Aqui nós temos a posição dele inicial nesse momento aqui. Tá? Bom, então quando ele partiu a 4 metros por segundo nessa velocidade, comecei a contar o tempo. Quando chegou a 1/10 de segundo, ele diminuiu de 4 para 3 metros por segundo, ou seja, uma variação de 1 metro por segundo. De 3 para 2, menos 1 metro por segundo, né? Porque esse aqui é inicial e esse aqui é final. E aqui nós temos uma variação aqui de 0,1 segundo, e essa variação do tempo ela é igual em todo momento. Essa foi a medição. Aqui teve uma aceleração constante. Agora olha só, sabendo que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, sabendo que a variação de velocidade... Aqui eu botei... aqui é a variação de velocidade, botei velocidade média. E aqui a variação do tempo, desculpa aqui pessoal. Eu já me fiz uma misturança aqui, deixa eu apagar aqui. Então, retomando, ó, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Velocidade, final menos inicial. Tempo, final menos inicial. Vamos pegar a velocidade final, 0, e a inicial, menos 4. O tempo final
é 0,4 menos o tempo inicial, que é 0. Então aqui deu 4 dividido por 0,4, certo? Aqui vai dar quanto? Considerando aqui 4 dividido por 4 dá 1. Aqui tem 1 zero, então 10 metros por segundo ao quadrado. Menos, né? Porque ele está subindo, ele está indo contra a velocidade, a aceleração da gravidade. Agora, quando eu abandono um corpo, então eu começo aqui tempo igual a 0 e comprimento e velocidade igual a 0. Qual é a aceleração quando ele atinge aqui o mínimo, né, antes de atingir a superfície, né? Antes que ele bata na superfície, nesse instante. Porque quando ele bater na superfície, ele para. Aceleração 0, velocidade 0. Nesse caso, essa aceleração aqui não vai ser 0, né? A aceleração da gravidade ela já é autossustentável, vamos dizer assim. Mas a aceleração sobre a partícula vai ser 0. Muito bem, porque ela vai estar parada. Bom, então a velocidade, a aceleração aqui é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então a velocidade final é 4, velocidade inicial 0, tempo final 0,4 e tempo inicial 0. Então a aceleração vai ser, lá foi menos, né? Aqui, ó, 4, aqui 4 dividido por 10, 4 dividido por 10, 4 dividido por 10 é 0,4, então aqui vai dar 4 vezes 10 sobre 4, então aqui vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Veja que aqui deu positivo e lá deu negativo. Então para baixo a gravidade aqui positiva e para cima foi negativa. Nesse caso aqui foi o que aconteceu, porque aqui ele para, depois ele retorna, né? E aqui ele já estou parado e aqui eu só estou liberando esse corpo. Então uma esfera de aço lançada verticalmente para cima realiza durante a subida um movimento uniforme variado, retardado. O módulo de sua velocidade diminui 1 metro por segundo, né? Então é negativo, em cada décimo de segundo. Aqui, ó, décimo de segundo, que nada mais é, por exemplo, 100 metros. Desculpa, 100 segundos, 100 milissegundos. 100 milissegundos. Podemos confundir 100 milissegundos. É o que vale 0,1. Tranquilo? Então assim, o que fala aqui? Ah, tá. Então assim, só vou dar uma limpada aqui, só para fazer mais um adendo. Então assim, como a gente vai justificar na realidade isso em dinâmica, né, o que eu vou falar agora, sobre o movimento do corpo. Abandonando ou lançando verticalmente nas proximidades da superfície, esse é um detalhe importante, porque quanto mais alto, menor a gravidade, ou fora do nosso planeta, menor ainda a gravidade, e quanto mais abaixo do nível do mar, maior será a gravidade sobre um corpo. Apesar que a variação seja mínima, mas tem diferença dependendo de onde é que tu estiver na crosta terrestre. Então, o movimento de um corpo abandonado ou lançado verticalmente nas proximidades da superfície da Terra é uniformemente variado desde que a resistência do ar possa ser desprezada. Nesse caso, nós vamos desprezá-la. Além disso, faremos com que a aceleração do corpo, chamada de aceleração da gravidade, né, de um módulo G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou G pode ser 9,81 metros por segundo ao quadrado, e alguns livros colocam dessa forma, sendo que nós podemos arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado, que será um feito para facilitar nosso cálculo, né? A rapidez, né, de nós realizarmos o cálculo. Porém, pessoal, há livros que colocam que a gravidade ela pode ser calculada também aproximadamente π sobre 4, né? Vamos ver o que significa isso. Acho que eu já tenho até calculado aqui. Não. Então, ó, deixa eu apagar aqui.
segunda função, está errado, segunda função, π elevado ao quadrado, igual, está aqui, ó, 9,9, isso aqui vai ser aproximadamente 9,87, né? 87 metros por segundo ao quadrado, tá? Isso aqui seria até π elevado ao quadrado, seria até mais preciso do que se eu colocar 10, né? Arredondar para 10, que dá uma diferença bem maior. Alright? Muito bem. Então, como eu disse, né, para simplificar os cálculos do arredondamento, arredondaremos aí esse valor para 10 metros por segundo quadrado. Significa que o corpo está se deslocando 10 metros por segundo, a velocidade, a cada segundo. Então essa é a velocidade dele, ou seja, ele faz 10 metros, ele percorre 10 metros de distância em 1 segundo. Só que se eu multiplicar isso por mais 1 segundo, nós temos a aceleração, que é a variação dessa velocidade a cada segundo, certo? A cada segundo. Tranquilo? Muito bem. Aqui eu acho que eu errei aqui. Então aqui algumas acelerações notáveis, só vou falar algumas aqui, depois vocês dão uma olhadinha nessa tela aqui e vocês terão aí melhores detalhes. Então, alguns tipos de aceleração. Por exemplo, elevadores, 0,2 gramas. Desculpa. 0,2 é a aceleração da gravidade. 0,2 da aceleração da gravidade. Isso significa o quê? Se a gente está considerando que a gravidade é 10, isso aqui vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Essa seria do elevadores, né? Tanto é que se ele cair, né, bruscamente, ele vai chegar em torno disso aí, um pouquinho mais, a gente quase que levita dependendo da altura, claro. Para alguma parada brusca de um automóvel a 110 km por hora, né, frenagem de um automóvel a 110 km por hora, né? Se dividir isso aqui por 3,6 vai dar metros por segundo. Ele tem praticamente a mesma gravidade. Vejam que ele está na horizontal, né? Ele não está subindo nem descendo, está na horizontal. Então ele seria basicamente 10 metros por segundo essa aceleração. Se eu me injetar, se nós nos fazer a injeção, se injetar do assento de um avião, só esse movimento em 2 ou 200 milissegundos, nós estaríamos aí em torno de 200 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a aceleração da gravidade desse corpo, né? Obviamente que ele sobe, depois ele vai descer e aí tem o paraquedas. Alright? Aqui tem outros exemplos que vai ter a mesma ideia. Bom, a representação gráfica de aceleração escalar em função do tempo. Tá? Essa representação gráfica aqui, ele diz o seguinte: aqui a aceleração maior que zero, então ela seria positiva, e aqui a aceleração menor que zero, então ela seria negativa. Sabendo que a aceleração aqui, a aceleração é constante, né? Negativa não, nos dois casos. Nos dois casos aqui a aceleração é constante, porque e a velocidade aqui ela vai aumentando constantemente, né? Certo? Em função do tempo. Opa, aqui para cá, né? Bom, observe que a aceleração escalar média de uma partícula é em movimento uniformemente variado, calculado em qualquer intervalo de tempo. Como a gente já viu, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Isso aqui é um v, tá? Logo, a velocidade final menos a velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Ou seja, nesse caso, a variação média
é igual à aceleração instantânea. Tá? Então é constante, mas diferente de zero. Diferente de zero. Certo? Ela pode ser, a aceleração pode ser menor que zero ou maior que zero, né? Isso depende da situação que estiver, ou estiver retornando antes, ou depende do tipo de movimento. Bom, propriedades do gráfico de aceleração escalar em função do tempo. Então, fazer a dedução em relação ao que a gente viu anteriormente ali, tá? Nessa tela aqui, que é justamente a partir desse cara aqui. Só que aqui nós vamos trabalhar com a figura geométrica, né? Com a figura geométrica. Então vamos lá. Então aqui, ó, vejam que aqui eu tenho uma variação, aqui eu tenho a minha aceleração, certo? Aqui a minha aceleração e aqui a minha variação, a variação da aceleração, só que aqui vai estar constante, claro. Mas aqui eu tenho a minha variação do tempo. Então eu posso dizer que a aceleração nada mais é que a variação do espaço, né, da velocidade pela variação do tempo. Mas a área desse gráfico aqui, esse A, que é a área, o que é? É a aceleração vezes a variação do tempo, não é verdade? Ó, aceleração vezes a variação do tempo. Muito bem. Mas se vocês perceberem, a aceleração, a variação da velocidade, é a aceleração vezes a variação do tempo. Está vendo que isso é igual a isso? Então nós podemos deduzir o seguinte, que a área da figura abaixo da curva, a curva é essa aqui, que é uma constante, né? Ela é igual à área, que é a área maiúscula aqui, que é igual a velocidade, a variação da velocidade. Se a velocidade partir de zero, então em relação à velocidade final. Então a área é igual a essa área aqui, né? Eu calculando essa área aqui, eu estou calculando na realidade a variação de velocidade. Então a variação de velocidade é isso daqui, certo? Então aqui nós temos que a variação de velocidade menos a velocidade final menos a inicial. E aqui nós temos a aceleração, que nada mais é que ΔT, né? ΔT, que é T menos T0. Sendo que T0 normalmente parte de 0 segundo. Logo, aqui é 0, logo nós temos velocidade final, inicial é igual a ΔT. Como aqui vai ser 0, vai ficar 0, vai ficar aceleração vezes a aceleração vezes o tempo. Isolando a velocidade final, nós temos que a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aqui, quando é progressivo, então vejo que é uma função do primeiro grau, né? Aqui a velocidade é progressiva, porque aqui é positivo. Se aqui for negativo, significa que ela está ou num processo de frenagem ou aceleração negativa. Ok? Então aqui eu vou dar uma limpadinha para dizer o seguinte, talvez nós não vimos lá acho que no tempo hábil para isso, aqui o gráfico da velocidade, aqui aceleração metros por segundo ao quadrado, tempo em segundo. Aqui a velocidade metros por segundo e aqui tempo em segundo. É a mesma análise, tá? Vamos considerar, naquele gráfico que a gente viu lá, vamos considerar que a velocidade aqui, ela seja constante. Então a aceleração é igual a zero, né? É nula. Aqui, vamos ver no tempo T1 ali, que eu botei T1, mas posso botar T0 sem problema nenhum. E aqui o tempo T. Então aqui nós temos ΔT. Logo, esta altura aqui vai ser a nossa velocidade. Aqui é a área desta figura. Então aqui nós podemos deduzir que a área é igual a velocidade vezes ΔT.
Bom, talvez vocês não entendam por que eu estou conseguindo multiplicar esta área aqui, sendo V vezes ΔT. Lembra o seguinte, pessoal, para mim calcular a área de um retângulo, de um quadrado, basta eu ter essa distância que eu chamei de A, vezes essa distância que eu chamei de B. Isso vai me dar a área desse retângulo aqui. Então aqui eu fiz a mesma coisa, só que em vez de usar números ou letras A e B, eu estou usando a variação do tempo, né? Que isso aqui dá para fazer pelo cronômetro, por exemplo, e aqui a variação de velocidade a cada momento. Só que aqui vamos supor que ele está, sei lá, como a gente viu no gráfico anterior, 30 metros por segundo. Tranquilo? Bom, sabemos que a velocidade também ela é calculada com a variação do espaço pela variação do tempo. Correto? Muito bem. Como também, né, esses 3 pontinhos significa logo. Logo, a variação de espaço é o quê? A velocidade vezes a variação do tempo. Vejam que isso é igual a isso. Logo, a área desse gráfico aqui, velocidade vezes ou em relação ao tempo, aceleração em relação ao tempo aqui. A área A nada mais é do que a variação do espaço, que é igual à variação do espaço, certo? Então, nesse caso, nós temos essa situação. Dito isso, nós temos o seguinte, ΔS é a velocidade vezes a variação do tempo. Sendo que a velocidade vezes a variação do tempo. Sendo que ΔS é posição final menos posição inicial. Qual é a velocidade? Velocidade final, né? Considerando aí que a gente partiu do zero. É igual aqui é a velocidade instantânea. A variação do tempo, que é t menos t0. Sabendo que t0 a gente vai começar, considerando que começou em 0 segundo, aqui corta, então aqui fica 0. Logo, S menos S0, velocidade vezes o tempo. Isolando S0, então S é o espaço inicial menos a velocidade final vezes t. Esse aqui é a função horária do espaço. E o que a gente viu anteriormente, pessoal, que a velocidade é V0 mais ΔT. Então, essa aqui, função horária da velocidade. E aqui a função horária do espaço. Alright? Então, aqui as propriedades do gráfico de aceleração escalar em função do tempo. Basicamente, aquilo que nós vimos, né, está deduzido aqui já, né, o que nós vimos que quando eu tenho um ΔV que é igual a aceleração vezes ΔT, isso equivale a velocidade igual a velocidade final mais ΔT. Isso aqui muda o ângulo, né, ou o grau do meu gráfico, né, resultado do meu gráfico. Então está aqui, que a gente chama de θ aqui, é a inclinação desse gráfico aqui. Muito bem. E ΔS é a velocidade vezes ΔT. Isso equivale que o espaço inicial mais a velocidade vezes o t. Então aqui nós temos a velocidade final, a aceleração final, a velocidade final, velocidade inicial, tempo inicial, espaço inicial. Aqui a velocidade e aqui o tempo. Se nós quisermos, aqui acrescentar aqui, vamos ver o que vai sair. Se eu acrescentar aqui essa velocidade e colocar aqui, vamos brincar com isso. S0 mais essa velocidade é isso tudo aqui, ó.
mais V0 mais ΔT, certo? ΔT vezes o t, que é esse t final. Então aqui, para considerar aceleração tudo, ó, espaço final, espaço inicial, mais V0 vezes t, V0t, mais AT vezes t, AT ao quadrado. Aqui é uma formulazinha, então se eu quiser também acrescentar aceleração, não é usual essa aqui, tá? Mas é uma brincadeirinha que dá para fazer aí para montar outras formulazinhas. Como eu posso pegar esse t e jogar aqui dentro e considerar o espaço, velocidade, tudo junto ali dentro, certo? Então essa aqui é considerando tempo, aceleração e velocidade, tudo junto aqui. Alright? Então essa expressão fornece a velocidade escalar v num instante t qualquer do movimento. Ela é, por isso, denominada função horária da velocidade escalar instantânea. Então observe que a função medida é do primeiro grau. Então aqui ela vai dar uma reta, ela pode dar várias situações aqui, né? Ela pode partir de um valor V0 qualquer, né? Se for a função horária do espaço, se for a função da velocidade, se for uma função horária do espaço, seria S0. Ela poderia partir de zero, né? Então o espaço inicial é zero, logo se for acontecer isso aqui é zero, aí a velocidade final é a aceleração vezes o tempo, e se for espaço seria a velocidade vezes o tempo, porque tanto a velocidade como o espaço inicial são zeros. Alright? Então essa aqui é alguma das propriedades, e o desenho aqui é o seguinte: eu tenho uma partícula que é uma origem, necessariamente o tempo precisa ser da origem, mas a origem sempre ela pode ser arbitrária e eu colocar em qualquer lugar. Eu posso dizer que o início poderia ser aqui, a origem poderia ser aqui, então eles estão se aproximando. Nesse caso isso aqui se aproxima, depois ela passa pela origem e tal. Então tem vários critérios. A princípio eu coloquei a origem aqui antes, né? Então ele já está com uma velocidade. Depois de uma certa velocidade, então a velocidade aqui é diferente de zero. Estou começando o tempo aqui, por isso que é tempo igual a zero. Logo a aceleração aqui também vai ser diferente de zero. E aqui ele tem, daqui até aqui ele tem uma variação de velocidade, aqui tem uma variação de espaço percorrido e assim por diante. Tempo final, velocidade final, e essa aqui é uma trajetória cuja orientação é para a direita é positivo. Se ele retornar, ou seja, contrária a essa orientação, vai ser negativo, como a gente viu. Isso aqui é a minha referência, né, para saber se esse móvel está andando ou não está andando, se está caminhando ou não está, né. T0 é sempre a origem dos tempos, V0 é sempre a origem das velocidades iniciais, S0 também é a mesma coisa, é a origem dos espaços iniciais. Basicamente é isso que nós temos aqui. A partir daí nós podemos deduzir então as duas fórmulas que nós estamos agora conhecendo, sendo que esse alfa aqui pode considerar A, tá? E do espaço, né, que eles chamam de sorvete, né? O pessoal aí dos cursinhos chama de sorvete. Então S em função da velocidade e velocidade em função da aceleração. Alright? No superior, isso aqui vai ficar muito mais fácil para vocês. Bom, representação gráfica da velocidade escalar em função do tempo. Aqui são os gráficos. Então, como vimos, a função horária da velocidade escalar no movimento uniforme variado é do primeiro grau, né? Velocidade é igual, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Consequentemente, sua representação gráfica é um segmento de reta inclinado em relação aos eixos, né? No caso ali o eixo X do T, né? Que seria a abscissa, seria o T ali. Se a aceleração escalar A for positiva, a função será crescente. E a sua representação gráfica poderá assumir os seguintes aspectos.
Então aqui velocidade inicial, isso aqui é uma função afim, tá? Essa aqui é uma velocidade inicial zero, nula, então, porque ela começa em repouso, então tudo começa do zero, aqui, né? Tudo, a velocidade aqui inicial é zero, e a aceleração então parte do zero também. Aqui ela tem uma aceleração, é crescente, ela começa a uma velocidade negativa, né? Mas ela vai crescendo, ó. Tá subindo aqui, né? O meu ângulo aqui vai ser positivo aqui porque ela está subindo. Entretanto, se a aceleração escalar for negativa, podemos ter a seguinte situação. Ó, iniciar de zero, está decaindo. Aqui tudo a aceleração é negativa. Chegando aqui, ela para, né? Depois ela começa a crescer negativamente novamente. Aqui ela parte de zero e a velocidade inicial é nula. E aqui a velocidade inicial é negativa. Então o gráfico VT, quando a aceleração escalar é negativa, e o gráfico VT, quando a aceleração é positiva. Aqui a relação é velocidade em relação ao tempo. Velocidade em relação ao tempo. Logo, isso aqui é o resultado da aceleração. Certo? A aceleração, na realidade, é o ângulo, né? É esse ângulo aqui. Certo? Esse ângulo aqui. Porque esse ângulo aqui, ó, se tu fechar ele aqui, ele vai dar pitagórico aqui, né? Então, a tangente, na realidade, é a tangente desse ângulo aqui, posso chamar um ângulo θ, ou ângulo φ, θ qualquer, ele é igual à aceleração. Tá? O que é a tangente? É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem é o cateto? Deixa eu ver. Ó, a tangente do ângulo ali é o cateto oposto, que é a velocidade, pelo cateto adjacente, que é o tempo. Que é a variação. Logo, isso aqui é igual a A. Tranquilo? Bom, alguns exercícios aqui. Esse aqui é só para memorizar. Eu não vou fazê-lo agora que já deu os 45 minutos. Então achei que eu daria essa explicação em 45, não foi possível. Então vocês já podem fazer, né? Eu vou deixar alguns segundinhos cada tela. Podem ir começando a fazer isso aqui no caderno. Que é a questão 1, questão 2, dá pause. Questão 3, questão 4, questão 5, questão 6, questão 7, questão 8, questão 9, questão 10 e acabou. Até mais, então, tenha um bom final de semana. Esse vídeo aí deu mais ou menos 43 minutos. Abraço!